Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Everson Barbosa, especialista em oratória e comunicação que transforma. E quero dizer, antes de mais nada, que é um prazer estar aqui com vocês, falando sobre esse assunto tão importante, enfim, conversando sobre comunicação, que é um assunto que é muito prazeroso, é muito gostoso falar sobre esse tema. Eu tenho certeza que se você está aqui hoje, é porque esse tema é importante para você, você quer fazer apresentações interessantes, quer fazer apresentações no estado da arte. Então, seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que este conteúdo que nós vamos conversar aqui pode de verdade impactar a sua comunicação e fazer com que você se torne um comunicador muito melhor, mais consciente e com mais naturalidade na sua apresentação. Como eu falei para vocês, eu sou editor do blog da Oratória, sou especialista em oratória e comunicação persuasiva. E o que eu faço? Qual que é a minha atividade? Eu viajo o Brasil e o mundo ministrando treinamentos na área de comunicação, oratória, protagonismo e vendas. Eu também sou um dos facilitadores do Instituto Venda Mais, a gente viaja o Brasil trabalhando, treinando gestores e vendedores na atividade de vendas, prospecção, gerenciamento e tal. Enfim, mas o que eu vim conversar com você hoje é a respeito de um assunto muito, muito, muito importante. E como você deve estar acostumado, eu sempre vou direto ao ponto, não gosto de ficar enrolando e tal, aquela coisa toda. E hoje não vai ser diferente. Eu vou procurar ir direto ao ponto para que a nossa informação seja o mais precisa possível e que possa realmente ajudar você a se tornar um comunicador, uma comunicadora muito, muito melhor, ok? Então, presta muita atenção. Se você puder pegar um papel, caneta aí para anotar tudo aquilo que a gente vai falar, é muito importante que você faça isso. Mas eu vou disponibilizar para você aqui embaixo, no link, esses conteúdos para que você realmente possa baixar o e-book a respeito desse tema e vai estar disponível para você aí. Enfim, para você construir sua comunicação, para você construir o seu discurso, construir a sua apresentação da melhor maneira possível. Então, eu gostaria de falar com você hoje, com você, que quando vai fazer a apresentação, quando tem a missão de ter que fazer uma apresentação, o seu coração acelera, a garganta seca, aquele medo, aquela sensação ruim, sabe aquela sensação de, meu Deus, será que eu sou capaz? Quem será que vai estar nessa apresentação? Será que eu vou conseguir ir bem? Será que eu vou conseguir transmitir as informações que eu preciso transmitir para esse público, para essas pessoas? Será que eu vou conseguir fazer isso da melhor maneira possível? E tem muita gente, eu me deparo com muitos alunos que quando tem que fazer uma apresentação, eles já se desesperam. Ai, meu Deus, e agora o que eu faço? Por onde eu começo? Eu começo pelo tema? Eu faço um PowerPoint? Eu faço isso, faço aquilo? O que é que eu faço, afinal de contas? E é exatamente sobre isso. Eu vou ensinar para você hoje, nessa videoaula, o passo a passo para você construir uma apresentação com início, meio e fim. Só para você entender, olha só que interessante. Quando a gente fala de política e mistura, às vezes, com banana, não tem muito a ver com a comunicação ou com assuntos correlatos. Hoje em dia, com globalização, a gente acabou de viver o final do ano. Então, existem vários aspectos que a gente precisa desenvolver. E aí, entendeu alguma coisa que eu falei? Não, eu tenho certeza que você não entendeu absolutamente nada. E foi intencional, eu quis mostrar para você como uma comunicação sem começo, sem meio, sem fim, faz com que as pessoas fiquem completamente perdidas. Elas pensam assim, meu Deus, eu não estou entendendo, opa, acho que aconteceu alguma coisa aí, acho que eu perdi alguma coisa e tal. Enfim, acaba causando uma grande confusão nas pessoas. Então, é muito importante que a sua apresentação, seja ela qual for, seja uma apresentação de vendas, seja um pitch de vendas, seja um discurso na sua empresa, um discurso de trabalho, um discurso de formatura, uma mensagem na sua igreja, não importa, ela precisa ter essa estrutura de início, meio e fim, para que as pessoas elas sejam conduzidas a um raciocínio e elas possam entender muito bem. Então, aquilo que a gente vai falar hoje vai fazer com que você construa essa apresentação do início ao fim. Eu vou mostrar para você o passo a passo para você construir essa apresentação, para que você não fique mais desesperado, para que você não fique horas e horas fazendo a apresentação, faz uma coisa, faz outra e tal. Você entra na frente do computador, faz um PowerPoint, daí vê que está errado, vê que deveria ter colocado isso aqui, isso lá e tal. Então, a gente vai falar, vai fazer e vai demonstrar para você o passo a passo de como fazer isso, tá?
Mas presta muita atenção, que é importante você observar alguns detalhes que eu vou passar para você. Então, eu peço que você se desligue de outras coisas que você está fazendo, desligue seu celular, enfim, presta muita atenção, que esse assunto é super, super importante. Se você realmente quer fazer apresentações que as pessoas ficam antenadas, que elas ficam ligadas, do início ao fim, quando termina a apresentação, elas ficam entusiasmadas com aquilo que você apresentou, elas prestam atenção em você do início ao fim, elas se desligam de celulares, elas se desligam de outras coisas e prestam atenção em você, fazem aquilo que você está sugerindo na sua apresentação. É isso que você quer? Então, presta atenção nisso, porque esse assunto é super importante e vai te ajudar a passar para um outro nível na sua comunicação, nas suas apresentações. E você vai poder usar isso em qualquer ambiente, seja um ambiente corporativo, ambiente de trabalho, numa apresentação com colegas, num ambiente eclesiástico, não importa, em qualquer apresentação você vai poder usar essa estrutura. Ok? Então, chega de enrolação, vamos lá, direto ao ponto, falar sobre esse tema, sobre esse assunto, ok? Então, presta muita atenção. Como eu falei para vocês, toda apresentação, ela tem que ter início, meio e fim. Durante todos esses anos, treinando pessoas, ajudando pessoas a construírem discursos, apresentações memoráveis, eu descobri que para uma apresentação se tornar realmente memorável, ela precisa basicamente de 3 elementos. Quais elementos são esses, então, você deve estar se perguntando. Primeiro, ela precisa ter um início impactante. Esse início precisa impactar as pessoas de uma tal forma que elas pensem assim, puxa, interessante isso aí, eu gostei, eu acho que eu quero ouvir mais sobre isso. Então, esse início tem que ser impactante para chamar a atenção das pessoas logo no início da apresentação, que é justamente onde elas decidem se vão dar um nível de atenção para você, ou para a sua apresentação, alto ou não. Porque hoje em dia, para a gente manter a atenção das pessoas, é cada vez mais difícil. Porque são telas, são computadores, são celulares, são distrações e tal, e manter a atenção das pessoas é cada vez mais difícil, ok? Então, o seu início precisa ser impactante. Segundo elemento da apresentação, o seu conteúdo, porque não existe técnica de oratória que faça as pessoas prestarem atenção em você durante horas, durante minutos, sem que seja um conteúdo realmente importante para elas. Você tem que ter isso na sua cabeça. Esse conteúdo que eu estou passando, ele é importante para essas pessoas? No que isso vai ajudar na vida dessas pessoas? Que problema ele resolve para essas pessoas? Qual é o benefício que elas têm com aquilo que eu estou apresentando? Ok. Conteúdo relevante. É super importante que você tenha um conteúdo relevante. E terceiro e último elemento, a sua apresentação, para ser memorável, para ser bem-sucedida, ela tem que ter um final emocionante. O final tem que gerar uma emoção, tem que gerar uma empatia, tem que fazer com que essas pessoas fiquem, uau, que incrível isso, eu quero isso para minha vida, eu quero esse produto, eu quero esse serviço, eu quero e tal. Então, início impactante, conteúdo relevante e final emocionante. Se você tiver esses 3 elementos na sua apresentação, eu posso garantir para você que a sua apresentação vai ser incrivelmente memorável. E aqui no e-book que eu estou disponibilizando para você aqui embaixo, tem todas essas informações, delimitada cada uma delas, para você preencher, para você fazer as suas anotações, para você aprender o passo a passo, ok? Mas se, enfim, alguma coisa que eu falar para você não ficou bem entendido, para o vídeo, reflita, repita, faça de novo, porque eu tenho certeza que essa compreensão de cada uma dessas etapas vai fazer com que você se torne realmente uma pessoa muito mais persuasiva, mais eloquente nas suas apresentações. E aí, quando você estiver fazendo sua apresentação, seu discurso, você não vai ter mais aqueles problemas com brancos. Ai, meu Deus, onde eu tô? O que eu faço? Ah, esqueci e tal, que fazem com que muitas pessoas fiquem desesperadas nas suas apresentações. Então, vamos lá. Esse início, para ele ser impactante, ele depende basicamente de 3 elementos. Anota aí. Está aqui no e-book que eu estou disponibilizando para você, mas se você quiser anotar para reter, para melhorar a sua compreensão, fique à vontade, tá? Quais são os 3 elementos, então, que precisam estar no início da apresentação? Primeiro, autoapresentação. As pessoas precisam saber quem você é. Elas precisam saber do que você vai falar, mas qual é principalmente esta pessoa que está falando com ela. O que é que esta pessoa que está falando com ela estudou, que
que motivos ela tem para ouvir você? Quem é você? O que é que você faz? Qual é o seu histórico? Por que você pode falar sobre esse assunto, sobre esse tema? O que te dá respaldo para isso? Então, é muito importante que nessa autoapresentação você já deixe claro isso. Opa, eu sou um administrador de empresas com MBA em tal, fiz isso, fiz aquilo, tem isso, já trabalhei, já treinei, já fiz já tal, tal, tal. Enfim, é muito importante que esta autoapresentação, esse início da sua apresentação, cause um impacto positivo nas pessoas e elas, opa, essa pessoa é inteligente, essa pessoa estudou, essa pessoa sabe do que está falando. Grave isso. Esta autoapresentação tem que causar um impacto positivo e causar nas pessoas aquilo que nós chamamos de prova social. Essas pessoas que estão ali te assistindo, elas querem saber que provas sociais que você tem respaldo para falar sobre esse tema. Então, prova social. O segundo elemento que você tem que ter na sua autoapresentação inicial, que é super importante, é a autoridade. Quais são os elementos que te dão autoridade para falar sobre esse tema? Por que você é bom? O que você já fez? O que você já provou? Aonde que você já discursou? Para quem que você já vendeu e tal? Então, nesta autoapresentação, nesse início, é importante que você tenha prova social e autoridade, que são dois gatilhos mentais bem importantes para você ter sucesso, tá? Daqui a pouquinho, eu vou fazer uma autoapresentação para você ver como que é isso na prática, tá bom? Fique tranquilo, porque talvez você fique pensando, puxa, mas como é que eu faço? Como é que eu me apresento? Eu vou mostrar para você exatamente como faz isso, tá? Segundo elemento da sua autoapresentação, ou melhor, do seu início impactante, é o seu quebra-gelo. E o quebra-gelo, ele é um elemento super importante dentro da apresentação, principalmente nesse início, porque é nesse momento que você ganha o carisma, a atenção das pessoas. É nesse momento que as pessoas determinam se gostam ou não de você na sua apresentação. E é muito importante que elas gostem de você, porque se elas não gostarem de você, elas ficam com aquele sentimento assim de, poxa, quem que é esse cara aí? Não gostei muito dele e tal, e consequentemente acaba comprometendo a qualidade da sua entrega, a qualidade da sua apresentação e principalmente os benefícios que essas pessoas vão ter com aquilo que você está apresentando para elas. Então, na autoapresentação, você já se firmou como uma pessoa confiável, que tem autoridade, que tem respaldo para falar. Nesse quebra-gelo, é a hora que você se aproxima dessas pessoas, que você diz assim, ei, vamos conversar? Vamos falar sobre esse tema, sobre esse assunto importante? Assim como eu estou falando com você agora. Então, quando eu iniciei essa live, quando eu iniciei essa aula, eu falei, seja muito bem-vindo e tal, é um prazer estar aqui com você. Eu sei que você poderia estar fazendo um monte de outras coisas, mas você está aqui dedicando seu tempo, aprendendo sobre esse assunto importante. E eu tenho certeza que esse assunto é importante não só para nós que estamos aqui, mas para as pessoas que vão estar ouvindo a sua apresentação, que vão estar nas suas palestras, nas suas mensagens, enfim. Então, o que acontece? Nesse momento, nós estamos nos aproximando. Quais são os erros que as pessoas cometem nesse exato momento? As pessoas cometem alguns erros bem interessantes. Primeiro deles, o erro de fazer piadinha. Então, sabe aquele negócio de contar uma piada e tal? Eu, sinceramente, não recomendo que você faça isso por dois motivos. Primeiro, você pode ser um bom piadista, uma pessoa que conta piadas legais e tal, e comprometer a sua apresentação, porque as pessoas vão ficar rindo e tal, e não vão prestar atenção em você. Segundo, você pode ser igual eu, que estrago todas as piadas. Sinceramente, eu não sei contar piadas. E daí, quando eu vou contar, eu tento me arriscar e tal, o que acontece? A piada é sem graça, e daí eu tenho que ficar, entendeu? Tal. E aí compromete mais ainda a nossa apresentação. E pior, isso tem um efeito muito ruim na cabeça da gente, porque daí você vai ficar pensando, puxa, as pessoas não riram de mim, não riram da minha piada, não gostaram de mim e tal. Então, qual que é a dica? Não conte piadas no início dessa apresentação. O que você pode fazer, então, para quebrar o gelo, você deve estar se perguntando. Faça o seguinte, se aproxime das pessoas através de perguntas, através de comentários que são exclusivos e únicos dessa apresentação e dessa plateia. Por exemplo, olá, boa tarde, gente, boa noite, pessoal, obrigado por vocês estarem aqui nesse evento de médicos. Eu sei que num evento de médicos, de medicina, a gente fala sobre vários assuntos
super importantes, que vão salvar vidas, que vão salvar pacientes, mas o que eu vou falar para vocês hoje aqui é um assunto tão importante que vai fazer com que você não só salve vidas, mas principalmente seja um profissional, um médico muito mais bem-sucedido e consiga fazer isso da melhor maneira possível. Opa, essa apresentação, esse quebra-gelo, ele vale para os arquitetos? Não. Ele vale para o pessoal da igreja? Não. Ele vale para a minha equipe de vendedores? Não. Por quê? Porque eu utilizei elementos exclusivos dessa plateia de médicos para fazer essa autoapresentação, esse quebra-gelo mais informal e aproximador. E você pode fazer isso em qualquer apresentação. Digamos que você esteja falando com investidores. Boa noite, senhoras e senhores, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sei que a tarefa de investir não é uma tarefa muito fácil, mas eu quero agradecer a todos vocês porque estão aqui me dando o prazer de me ouvir, me escutar e principalmente de saber se aquilo que eu tenho para falar para vocês é algo que vocês podem investir e tal. Enfim, você está fazendo esse pitch de vendas, você já ganha a atenção dessas pessoas que estão ali para te ouvir. Por quê? Porque você cria uma proximidade. Então, a sua principal função neste quebra-gelo inicial é criar proximidade, trazer as pessoas para perto de você, para que elas conversem com você, tenham uma comunicação com você, estejam junto com você, ok? Faz sentido isso para você? Então, vamos lá. O terceiro elemento da sua estrutura para fazer uma apresentação, um discurso, uma mensagem memorável, é nada mais, nada menos que a manchete. O que é a manchete? É o momento onde você chama a atenção das pessoas de uma tal forma que elas ficam presas ao seu discurso. Opa, quero saber sobre isso aí. Quero entender melhor sobre isso. Neste momento, no momento da manchete, é que você fala para a pessoa, que você chama a atenção dela. Você já notou que em jornais, em comerciais, em revistas, seja na televisão, seja na internet, a internet faz muito isso, né? Ela chama a atenção da gente. Opa, presta muita atenção agora. Deixa eu pegar um exemplo aqui muito clássico. Tudo que você precisa saber para que você tenha uma vida mais saudável. Opa, o cara vai falar de elementos ali da alimentação. Mas presta atenção. Digamos que eu vou falar sobre parar de fumar, tá? E eu chego e falo assim, boa noite, senhoras e senhores, hoje eu vou falar sobre parar de fumar. Sabe o que acontece com a atenção das pessoas? Elas caem automaticamente. Por quê? Porque elas ficam pensando assim, mas todo mundo fala sobre parar de fumar. Eu já sei, já vi as campanhas de cigarro e tal. O que acontece? Ela perde automaticamente o interesse, porque isso entra no senso comum, entra naquela zona do boring, do chato, isso aí todo mundo fala. Agora, vamos mudar isso, transformar isso numa manchete. Olha só, nesse momento, eu vou falar para você sobre uma das coisas mais terríveis que pode estar matando você. E como você se livrar disso em apenas 4 dias. Opa! Aí o que acontece? Nesse momento, a gente falou de morte, falou de matando você, se livrar disso e tal, são elementos que chamam a atenção das pessoas e fazem com que elas prestem muito mais atenção no seu conteúdo, no seu discurso, na sua mensagem. Então, é muito importante que você transforme o assunto, o tema que você vai tratar, numa manchete, em algo que as pessoas ficam assim, caraca, puxa, eu quero saber sobre isso aí, gostei disso aí, caramba, não tinha pensado nisso, eu quero prestar atenção. Automaticamente, neste momento, as pessoas vão dar para você mais um tempo, mais 5, 10 minutos, para prestar atenção no que você está dizendo para elas. Porque elas ficam assim, caramba, isso aí eu quero ouvir mais, me interessei sobre isso aí. Então, é muito importante que você, neste momento, transforme o assunto em uma manchete para que seja entendido, inteligível para as pessoas, ok? Então, quais são os 3 elementos do início impactante de qualquer apresentação, de qualquer discurso que seja um discurso que prenda a atenção das pessoas, que deixe as pessoas praticamente hipnotizadas, atentas na sua apresentação? Primeiro, o início impactante, ele tem que ter autoapresentação, que é o momento onde você cria autoridade, onde você mostra para as pessoas que você é bom. Segundo, quebra-gelo, onde você
se conecta com as pessoas, se aproxima das pessoas. E terceiro, é o momento onde você faz uma manchete para você ganhar a atenção dessas pessoas, para que elas fiquem ligadas, antenadas no seu assunto. Porque se você não fizer isso, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão dizer assim, não. Sabe aquele negócio que não começa bem? Não sei se você já foi no cinema assistir um filme, e daí você começa a assistir o filme, e daí o filme começa devagar. E daí você... Ai, meu Deus do céu, já começa a dar sono, já começa a se entreter com a pipoca, com outra coisa, outra e tal. E daí o que acontece? Você perde a atenção das pessoas e muitas vezes elas já não prestam mais atenção, elas já não... Enfim. Olha só, num pitch de vendas, quando você vai fazer uma apresentação de vendas para um investidor, para um cliente, para um prospect, para alguma coisa, se você não ganhar a atenção das pessoas ali, logo no início, já perdeu a atenção das pessoas, não tem mais o que fazer. Então, é muito importante que você ganhe a atenção das pessoas já no início da sua apresentação. Por isso que eu chamo esse momento de início impactante. Tem que causar um impacto nas pessoas, ok? Segundo elemento da apresentação é o conteúdo relevante. Quando eu falo em conteúdo relevante, eu estou falando no nível de conhecimento que você tem, na capacidade que você tem de transmitir esse conhecimento, na capacidade de trazer uma novidade a respeito desse tema. Então, é muito importante que o seu tema, o seu assunto, não seja só um assunto legal, interessante, mas que não traga nada de novo. Você precisa trazer algo de novo na sua apresentação. Então, o seu conteúdo, para ele ser relevante, ele tem que trazer alguma coisa, alguma informação que as pessoas... Puxa, eu não tinha pensado nisso, não tinha pensado dessa forma e tal. E é muito importante que você estude, porque não existe apresentações milagrosas onde você não estudou, onde você traz o que todo mundo traz, que as pessoas vão achar isso incrível. De verdade, não vão achar incrível. Você tem que trazer algum elemento novo, alguma coisa nova. E aí eu vou dar algumas dicas para vocês com relação a gatilhos mentais. Por exemplo, gatilho do porquê. Você precisa explicar o porquê do seu assunto, explicar o porquê que esse tema que você está falando para as pessoas é tão importante para elas. Outro gatilho importante que você precisa ter na sua apresentação é o gatilho da controvérsia. Você precisa, de alguma forma, instigar a controvérsia. Não entregar tão óbvio as coisas, assim, sabe? Tipo, hoje você precisa entender como emagrecer. Primeiro, para você emagrecer, você precisa parar de comer. As pessoas ficam, putz, mas isso aí todo mundo fala, isso aí todo mundo já sabe. Não, você precisa fazer o contrário. Gente, eu vou falar para vocês hoje como você fazer para emagrecer, como que você emagrece comendo. Opa, como emagrecer comendo? Isso causa uma certa controvérsia. Então, é muito importante que você coloque alguns gatilhos mentais dentro da sua apresentação para você, de tempos em tempos, ir chamando novamente a atenção das pessoas. E olha só, presta muita atenção nessa dica, que é uma dica plus, uma dica matadora para você. Nós, seres humanos, nós temos ciclos de atenção e ciclo de aprendizado. E a cada 7 minutos, esse ciclo ele precisa ser renovado, porque senão a atenção do seu público cai, e chega num ponto onde você não consegue mais recuperar, a não ser no final da apresentação. Então, é muito importante que a cada 7 minutos você traga uma informação diferente, uma informação nova, mude teu posicionamento, troque de slide, mostre alguma coisa, coloque alguma coisa ali na mão, ó, pega aqui, sente, prova, esse mouse, como que ele é, isso, aquilo e tal. É muito importante que você, a cada 7 minutos, tenha uma visão nova, uma estratégia nova, um elemento novo na sua apresentação. Nem que você mude de lugar, nem que você peça para as pessoas ficarem em pés, faz uma atividade física, mostra um filme, coloca uma música, não sei, usa a sua criatividade. Mas a cada 7 minutos dentro da sua apresentação, você precisa ter um elemento novo, ok? Por isso que você deve estar vendo aqui que de tempos em tempos, isso é um segredo, hein? Segredo dos grandes palestrantes. De tempos em tempos, a gente muda slide, a gente muda uma tela, a gente faz isso, faz aquilo, muda elementos para que,
a gente consiga novamente a atenção das pessoas. Então, você comunicador, vendedor, palestrante, pastor, líder religioso, líder de sindicato, médico, advogado, você que faz apresentações e que se preocupa com a entrega, com que as pessoas realmente aprendam com o que você vai falar, o que você vai dizer, se você realmente se preocupa com a entrega, a transformação, enfim, das pessoas, você precisa fazer isso aí, porque senão você faz com que as pessoas percam a atenção. E tem muita gente que fala assim, eu fico até chateado com isso, tem muita gente que fala assim, ó, eu falo, eu estudei bastante, eu entrego, se a pessoa presta atenção ou não, isso é problema dela. E de verdade, isso não é uma verdade, você não está cumprindo o seu objetivo, o seu propósito, que é comunicar, ok? Gente, de verdade, olha, eu poderia ficar horas e horas falando sobre gatilhos mentais, horas e horas falando sobre essa construção. Mas eu estou partindo do pressuposto que o tema, o assunto que você vai estruturar, vai fazer a sua apresentação, é um assunto que você domina. Ponto. Ok? Domina. Se você não domina o assunto, se você não domina o tempo, aí desculpa, mas infelizmente não há curso, não há apresentação, não há técnica que vai fazer com que você seja fluente, ok? Estou sendo muito sincero com você. Mas vamos lá. Terceiro elemento super importante na sua apresentação, para que ela seja memorável, para que ela toque o coração das pessoas, para que ela realmente produza um resultado. Lembrando, início impactante, conteúdo relevante e final emocionante. Por que o final tem que ser emocionante? Você deve estar se perguntando. Ele deve ser emocionante porque ele tem que provocar uma ação nas pessoas. E as pessoas tomam decisão pela emoção, justificando pela razão. Então, se você promove a emoção, se você eleva o espírito da pessoa, se você faz com que ela, puxa, gostei, poxa, que legal isso. Se ela está emocionalmente impactada com aquilo que você apresentou para ela, a probabilidade dela comprar, dela se engajar, de ela aceitar, dela fazer o que você está propondo é altíssima, porque ela está no estado mental necessário para tomar essa decisão e para fazer com que, enfim, para que ela realmente passe de um nível ao outro, é aquilo que a gente chama de call to action, ou seja, chamada para ação. Você faz um call to action exatamente no momento onde ela está mais vulnerável, onde ela está mais suscetível à sua comunicação. E para que o seu final seja emocionante, ele depende de basicamente 5 elementos. 5 elementos super importantes, tá? Então, presta muita atenção nesses elementos. Como eu falei para vocês, tudo aquilo que eu estou falando com vocês está nesse e-book. Se você ainda não baixou, baixe agora, porque ali tem o passo a passo dessa aula que eu estou dando para você. Mas presta muita atenção. Vamos lá. Primeiro, síntese. O que é uma síntese? Você deve saber que síntese nada mais é do que um resumo. Só que a grande sacada dessa síntese é fazê-la com um resumo em outras palavras. Não faça uma síntese, não faça um resumo só pelo resumo. Faça uma síntese, um entendimento de tudo aquilo que você falou. Então, vamos lá, utilizar a mesma questão aí do cigarro, tá? Vamos lá, fazer uma síntese. Então, hoje eu falei sobre como você se livrar desse vício, como você ter a liberdade de poder ir em qualquer lugar, sem ter a sua roupa fedida, de ter uma saúde bacana, enfim, de não ter problemas pulmonares e tal. Você faz uma síntese de tudo aquilo que você falou, para que as pessoas tenham uma percepção e guardem essa última mensagem. Existem vários estudos que provam que as pessoas prestam muito mais atenção no início e no fim das apresentações. O início, a atenção das pessoas está muito alta e o final também. Então, é muito importante que você, que se preocupa com a entrega, novamente, se preocupa com a mensagem passada, tenha elementos chaves no início, ele é impactante, e no final, que é emocionante. Então, faça uma síntese. Sabe, pensa assim, para você fazer uma síntese bem feita, a regra é o seguinte: o que é que eu gostaria que essa pessoa levasse de aprendizado, de ensinamento? O que é que eu gostaria que essa pessoa fizesse logo após eu terminar essa apresentação? E aí você coloca isso na síntese final, tá? Ficou claro?
Depois da síntese, você vai fazer os seus contatos. É muito importante que você deixe os seus contatos, que você, olha, se você tiver alguma dúvida sobre esse tema, tá aqui, tal. Ederson, livre-se-do-cigarro.com.br, mais informações, se você tiver alguma dúvida, tal. Porque tem muita gente que esquece como esquece de deixar os seus contatos e acaba perdendo venda. É muito interessante esse momento, sabe? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu vejo muita gente que quando chega no final da apresentação, sabe o que acontece com ela? Ela fica tão nervosa, tão estressada, que ela fica assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? Será que eu mando abraço? Será que eu peço desculpa? Será que isso e aquilo? E ela começa a se enrolar, começa a ficar tenso, começa a ficar nervoso, começa a voltar no assunto, começa a se tornar prolixa, enrola, e daí, de repente, termina abruptamente. Então tá bom, gente, obrigado, tchau. Ou se não, uma frase célebre de final de apresentação, que é horrível. Olha, pelo amor de Deus, se você fala isso no final das suas apresentações, amarre, acabe com isso agora. Essa frase. Terrível. Bom, era isso que eu tinha para dizer hoje. Ou pior ainda. Bom, é isso. É isso aí. Obrigado. Gente, você fez uma apresentação incrível, muito boa, e de repente me larga uma frase horrível dessa. Sabe qual vai ser a impressão que as pessoas vão ter da sua apresentação? Que você, que você não estudou, que você fez de qualquer jeito e tal. Você estragou sua apresentação com um final desse. Então, não estrague sua apresentação com essa frase maldita, ok? Voltando lá no nosso assunto, depois que você falou seus contatos, faça agradecimentos. Nesse momento, é um momento muito chave da sua apresentação, viu? Então, preste atenção. Como é que você vai fazer o seu agradecimento? Você não vai dizer assim, olha, obrigado, senhoras e senhores, foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês nesta noite, tal. Não. Você vai fazer o seguinte, você vai agradecer de uma maneira personalizada. Ok? Prestou atenção nisso? Personalizada. Por que personalizada? Porque neste momento é o momento de você agradecer porque as pessoas prestaram atenção, agradecer porque elas anotaram, agradecer porque elas participaram, agradecer porque elas investiram o tempo dela na sua apresentação e ouvir você, enfim. Mas personalize isso, para que não fique vazio, para que não fique uma apresentação final que todo mundo faz. Não, personalize isso, transforme isso numa apresentação que as pessoas fiquem assim, puxa, que legal, né? Parece que estava falando comigo. As pessoas têm que ter essa sensação que a apresentação foi para ela. Você já deve ter percebido isso. Quando você vai numa apresentação, seja uma palestra, sei lá, tinha 5.000 pessoas lá no evento. De repente, o cara vai lá e fala uma apresentação muito legal, muito interessante. E as pessoas saem de lá assim, nossa, parece que foi para mim aquilo. Só que você, mais 4.999 pessoas também tiveram aquela sensação. Por quê? Intencionalmente, o orador usou elementos que conectam você. Intencionalmente, ele usou elementos que trouxeram você para dentro dessa apresentação. E qual que é o grande segredo? O grande segredo está na personalização. Então, dentro da sua apresentação, utilize vários elementos que são únicos, exclusivos desse público, dessa plateia, dessas pessoas que estão te ouvindo. Ok? Terceiro elemento do final da apresentação, que faz com que a sua apresentação se torne incrível, memorável, extraordinária. Power phrase. O que é uma power phrase? É aquela frase poderosa, aquela mensagem poderosa que você deixa no final da apresentação, que você deixa um discurso mais emocional. Sabe aquele momento onde o palestrante diz assim, olha, e se você quer mudar a sua vida, e se você quer fazer isso, e se você deseja ter felicidade, alegria, abandone seus velhos hábitos, abandone uma rotina que está te estressando, abandone uma vida medíocre e venha ser feliz, e venha fazer isso e tal. Sabe aquele momento onde as pessoas são envolvidas emocionalmente? Esse momento é o momento da power phrase. É o momento onde você vai utilizar palavras poderosas, frases poderosas, elementos emocionais na sua gesticulação. Você vai aumentar um pouco mais o tom de voz, vai aumentar um pouco mais a intensidade e vai diminuir a velocidade da sua fala. Você vai dizer para as pessoas que elas são pessoas
muito boas e que elas merecem ter o seu produto ou serviço. Você prestou atenção que eu aumentei a intensidade disso e coloquei power phrases, frases poderosas? É neste momento onde você faz o final com chave de ouro. Sabe aquele final com chave de ouro que emociona? Olha, vou dizer uma coisa para você. Se nesse final você conseguir tocar o coração das pessoas, emocionar as pessoas, elas saírem de lá impactadas, chorando, dando risada, felizes, não importa qual a emoção, mas tem que emocionar. É nesse final que você coloca isso aí, ok? Então, síntese, contato, agradecimento, power phrase e, por último, obrigado. Gente, por incrível que pareça, tem gente que termina a apresentação e não diz obrigado. O obrigado é básico. Sabe, o obrigado é aquela senha, ó, que liga as palmas. O obrigado é aquela senha que as pessoas percebem. Opa, terminou. Obrigado. Então, a construção do seu discurso tem que ter esses elementos. Início impactante, conteúdo relevante, final emocionante. Nesse PDF que eu estou disponibilizando para você, tem o passo a passo de cada um deles, tem alguns exemplos práticos para você utilizar, para você adaptar para o seu dia a dia. Então, não perde tempo, baixa, está disponível para você, não perca esse bônus que eu estou dando para você nesta aula de hoje, ok? Deixa eu fazer, para a gente encerrar, eu quero de verdade agradecer a sua atenção. Eu sei que você poderia estar fazendo um monte de outras coisas, mas você está investindo em você hoje, e eu quero te dar os parabéns por isso, quero te dar realmente os parabéns, porque é uma prova que você quer sair da mediocridade, é uma prova que você não se contenta com o comum, não se contenta em fazer mais ou menos, e eu tenho certeza absoluta que quando você colocar em prática tudo isso que você aprendeu nessa aula de hoje, os seus discursos vão ser muito melhores, a sua mensagem vai ser entregue de uma maneira muito melhor, e não só vai ser entregue de uma maneira muito melhor, como vai impactar mais pessoas, vai transformar a vida de outras pessoas, vai fazer com que elas comprem muito mais os seus produtos, vai fazer com que elas peçam menos desconto, vai fazer com que elas se engajem na sua causa, naquilo que você quer que elas façam por você e para você. Então, parabéns. Parabéns por ter chegado até aqui, tá? E para encerrar, agora encerrando, você viu que eu fiz um finalzinho aí de apresentação. Mas para encerrar, eu vou demonstrar cada uma dessas etapas para você ter uma memória aí e poder utilizar isso no seu discurso, ok? Vamos lá. Início. Fazer o início impactante. Olá, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Everson Barbosa, eu sou administrador de empresas com MBA em gestão estratégica, sou coach, tenho várias formações na área de programação neurolinguística, dentro e fora do país, já estive com o Anthony Robbins nos Estados Unidos, fazendo formações na área de coaching, enfim, mas o que eu vou falar para vocês hoje aqui é um assunto muito importante mesmo, e exatamente por isso que eu quero agradecer a atenção de vocês, porque eu sei que vocês estão dedicando um tempo muito precioso, estão aqui com o coração aberto, estão aí disponíveis para me ouvir, e eu tenho certeza que aquilo que a gente vai conversar hoje vai impactar a sua vida de uma maneira tão extraordinária que você vai levar isso para o resto da vida. Tanto o conteúdo que a gente vai falar, quanto a transformação que você vai viver. Talvez você não vai lembrar da roupa que você estava hoje, talvez você não vai lembrar com quem você almoçou, o que você fez hoje, mas se você colocar em prática aquilo que a gente vai aprender daqui a pouquinho, o passo a passo para a felicidade, isso vai mudar a sua vida de uma tal forma que você nunca mais vai esquecer dessa mensagem, dessa apresentação de hoje, ok? Vocês perceberam os 3 elementos? Eu fui lá, fiz uma auto-apresentação, falei quem eu sou, minhas qualificações, fiz um quebra-gelo, personalizei isso, agradeci a atenção, agradeci de uma maneira personalizada, falei que você estava se dedicando e tal, personalizei esse agradecimento, depois eu fiz uma manchete, eu convidei as pessoas para elas serem surpreendidas, impactadas por aquilo que eu vou falar e tal, despertei a atenção, eu não falei o que é, eu não disse. Eu posso estar falando sobre qualquer assunto, qualquer tema, mas eu não falei isso. Eu só instiguei a atenção delas para que eu possa entrar, de fato, no conteúdo. Ok? Conteúdo, como eu falei para vocês, com gatilhos mentais e tal, é bem importante você colocar isso na sua apresentação. Eu não vou entrar na parte do conteúdo, porque, novamente, eu estou partindo do pressuposto que você vai falar sobre um assunto que você domina. Ok? E final, terceiro e último elemento, que é o final emocionante, é onde você ganha a atenção das pessoas, ganha o coração das pessoas e fazem com que elas façam aquilo que você gostaria que elas fizessem. Vamos lá, final emocionante. Gente, então hoje nós falamos sobre a felicidade, como você ficar mais rico, mais bonito, mais cheiroso, mais belo.
Tá aqui os meus contatos, everson@vidamaisfeliz.com.br. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato com a gente vai ter o maior prazer de ajudar você. Nossa equipe está à sua disposição 24 horas por dia. Tá? Prestou atenção? Contato, síntese, contato. E agora eu vou para um segundo elemento, que é o agradecimento, que tem que ser personalizado. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Vocês ficaram horas e horas me assistindo. Eu vi que teve bastante gente que anotou e tal. E foi muito prazeroso essa troca que nós tivemos. Então, eu me sinto honrado de estar aqui com vocês e tal, papapá. Personalizei esse contato, esse agradecimento final. E agora eu vou para a minha Power Phrase. E, para encerrar, eu gostaria de verdade de agradecer a atenção de vocês, porque eu sei que quando nós paramos para nos aprimorarmos, quando nós paramos para, enfim, aprendermos sobre algo tão importante que diz respeito à nossa felicidade, nós nos tornamos pessoas melhores. E quando nós nos tornamos pessoas melhores, nós tornamos a vida de quem nós amamos melhor. E eu tenho certeza que essa tarde, esse dia, essa apresentação mudou a história da sua vida. Então, o meu desejo para você é que você continue esse processo de mudança, mas que você não guarde isso para você, mas que você também leve isso e mude a vida de outras pessoas através desse conteúdo, através desta grande pessoa que você é, ok? Um grande prazer, muito obrigado, até a próxima. Então, eu fiz uma Power Phrase, claro que não é uma frase assim, eu poderia ter falado. Gente, e para encerrar, eu gostaria de dizer que se você quer que a sua vida seja diferente, faça coisas diferentes. Obrigado. Eu poderia ter usado uma frase, mas enfim, uma Power Phrase pode ser uma frase de algum tema, de algum autor, ou até mesmo sua, pode citar a fonte ou não, ou uma frase que sintetiza, que emociona, que toca o coração das pessoas, ok? Depois disso, chega no final e um obrigado. Então, com esses elementos, você vai construir discursos de apresentação, pitch de vendas, discurso na sua firma, no seu trabalho, formatura, em qualquer apresentação, basicamente a estrutura do discurso. Início impactante, conteúdo relevante e final emocionante. Agora, de verdade, eu estou encerrando por aqui. Se você tiver alguma dúvida a respeito desse tema, mande para mim no falecom@eversonbarbosa.com. Eu vou ter o maior prazer de ajudar você. Estes e mais outros conteúdos de oratória, este especificamente não, esse que é uma aula exclusiva para você, mas você encontra vários outros assuntos falando sobre comunicação para ajudar você a melhorar a sua comunicação no blog da Oratória. Toda semana tem uma publicação nova, artigo novo, vídeo novo, para ajudar você a se tornar um grande comunicador. E lembre-se, coloque isso na sua cabeça. As pessoas que se comunicam bem, elas vão mais longe, elas chegam mais rápido, elas são muito mais felizes na sua vida pessoal, profissional, em todos os ambientes. Então, é muito importante que você continue investindo na sua comunicação, ok? Não deixe de baixar o PDF com o e-book, com todas as informações para que você continue esse processo de evolução. E ali, eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar para você ali o passo a passo do discurso estruturadinho e vou disponibilizar também um PDF onde você vai poder preencher ali. Tem uma apresentação para fazer, você preenche ali. Tem a estrutura, tem também o script de preparação do discurso, onde você vai ver o assunto, o tema, o tempo que você tem, qual é o seu público, qual é a sua plateia, que tipo de discurso enfim, vai te ajudar a pensar no discurso. Porque um erro que muitos apresentadores cometem eu tenho que fazer uma apresentação. O que eu faço? Senta na frente do computador, começa a fazer um PowerPoint. Não. Primeiro pensa, primeiro estrutura, depois faz. Ok? Grande abraço, seu amigo Everson Barbosa. Espero ter te ajudado de alguma forma e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.